a epifania do Senhor. Epifania, essa palavra grega que significa manifestação. E todo sinal, todo símbolo, irmãos e irmãs, é uma manifestação. Então, feliz coincidência, abrimos a nossa série Sinais e Símbolos da Nossa Fé neste dia da Epifania. Então, a razão da escolha do título e do conteúdo desta série é ajudar com que muitos possam redescobrir ou até descobrir a beleza dos símbolos e dos sinais que usamos como católicos, seja na liturgia, seja nas nossas práticas de piedade particulares. Eu já informo que esta série vai ser publicada cada terça-feira do ano, e ela fica no YouTube, Dom Jacinto Brito, fica no YouTube. E você pode ver a hora que desejar, rever quando precisar, pode transmitir para outras pessoas também apreciarem. E vale sempre aquela palavra, se gostar, passe adiante. Será uma maneira também de você evangelizar, passando adiante aquilo que você conhece. E nós começaremos pelo sinal mais importante e também mais usual da nossa vida de fé, o sinal da cruz. Ao fundo se vê o crucifixo, possivelmente foi o primeiro gesto de fé que foi feito sobre nós. Quem sabe pela nossa mãe, o nosso pai, ou alguém da família. No momento do batismo, houve aquele momento solene em que aquele que foi batizar, o ministro que batizou, então traçou o sinal da cruz na sua fronte, dizendo: recebe o sinal de Cristo, símbolo e sinal da nossa redenção, para terdes parte com Ele, que é o Salvador. Esse símbolo, na sua simplicidade, ele nos ensina duas coisas, irmãos. Olha, nós dizemos em nome do Pai, não dizemos nos nomes. Esse em nome significa que é o Deus único. E depois pronunciamos o nome das três pessoas divinas, o que significa que é um único Deus em três pessoas. Esse é o mistério principal da fé. E veja que nesse símbolo tão simples, nesse sinal tão singelo, está a profissão mais profunda da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim, nós temos essa maneira de nos benzer, e com esse sinal da salvação, nós vemos que ele é invocado sobre nós, o dom da redenção. Ele está como símbolo nas nossas igrejas, nos lugares relativos à fé cristã e até mesmo nos túmulos onde estão sepultados os nossos irmãos cristãos. Quando você vê um túmulo com uma cruz, você sabe, ali foi uma pessoa, discípula de Cristo, redimida por Jesus na cruz, que está ali sepultada, esperando a ressurreição. Quando vê no alto de uma igreja ou no morro, se lembra, aí tem alguém de fé, ou aí se reúnem pessoas de fé, porque aí está o símbolo da nossa redenção. Para admiração nossa, que achamos que a cruz foi sempre tão usada, só no século XI, isto é, no ano 1000 e pouco, é que a cruz começou a ser tão usada na liturgia, como gesto, como escrita, como símbolo. Isso porque, no passado, com a forte carga que nós tínhamos do oriental e do Império Romano, a cruz era para os malditos. Então, dificilmente as pessoas tinham a capacidade de ver na cruz um instrumento de salvação. Viam mais como um instrumento de suplício. Jesus transformou isso com a sua entrega ao Pai.
Então usavam mais a cruz assim como uma forma de âncora, usavam o peixe, que mais adiante em outros episódios eu vou tratar destes símbolos. Hoje ficamos só com o sinal da cruz. Então a âncora servia como um símbolo, até mesmo nas catacumbas, nos túmulos dos primeiros mártires, etc., porque disfarçava um pouco a agressão da cruz. As cruzes não são todas da mesma forma. Eu tenho aqui sobre o peito a cruz episcopal, nós chamamos essa forma cruz latina, mas nós temos também outras formas de cruzes. Uma cruz com duas hastes, que é usada pelos patriarcas, pelos arcebispos. Não é obrigatório que use, mas elas podem ser usadas dessa forma. E o fato de ter duas hastes lembra uma o letreiro e a outra a haste onde Jesus estendeu os braços. Existe também cruzes com 3 braços. Essa cruz é a chamada papal. Só o Papa usa uma cruz com 3 braços. A última vez que nós temos notícia foi o Papa João Paulo II, por ocasião do jubileu do ano 2000. Você vê aí na ilustração. De sorte que, assim, havia também a chamada Cruz de Lorena, com 2 hastes, um pouco estilizada, que era usada pelos duques de Lorena, e que às vezes os arcebispos ou patriarcas também usavam. Estou lhe dando essa forma para que conheça que há também outras formas de apresentar a cruz do Senhor. Existe também uma forma que não é a cruz tradicional, mas tem o mesmo simbolismo da cruz. É o tal. Você pode ver aí o tal. O tal é a última letra do alfabeto hebraico. E o profeta Ezequiel, no capítulo 9, versículos 4 a 6, se refere sobre o tal como símbolo de distinção, de eleição. Nós hoje temos muito a prática do tal por causa de São Francisco de Assis, que é um homem muito bíblico. Ele tirou dali da Sagrada Escritura, do livro de Ezequiel e do Apocalipse, tirou do Apocalipse capítulo 7, versículo 3, tirou esse símbolo do tal como sinal de eleição. O próprio Francisco assinava suas cartas não com seu nome, mas com o tal, para lembrar, então, exatamente como que era um sinal de proteção divina e um sinal de fé. E fortemente a esperança de ser salvo. A esperança de ser salvo. Quando nós fazemos o sinal da cruz, não estamos fazendo uma coisa mecânica. Nós estamos exprimindo uma invocação de que o dom da salvação que Cristo ganhou para nós na cruz venha sobre nós. Pedimos também como sinal de proteção contra o mal, porque foi nos salvando na cruz que Jesus venceu o demônio, o autor do mal, e nos livra da condenação precisamente pelo seu sacrifício redentor. Na Sexta-feira Santa, nós temos o costume de um determinado momento da liturgia, depois das leituras bíblicas, das orações em favor de toda a humanidade, o padre apresenta a cruz. Como na antiga Jerusalém se apresentava a suposta cruz na qual Jesus morreu, mas ficou sempre o costume de apresentar o crucificado como lembrança de que naquele dia Jesus deu a sua vida por nós numa cruz, transformando o que era objeto de suplício em objeto de salvação, transformando a árvore do pecado, lá do paraíso, em árvore de vida, salvação. Então, apresenta a cruz com essa invocação. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Você pode ver na figura, vai descobrindo partes do corpo do crucificado na apresentação. Vale a pena lembrar que justamente
a cruz, só a parte vertical não é cruz. Só a parte horizontal também não é cruz. Mas juntando as duas, elas são uma cruz. Para dizer, amor a Deus e amor ao próximo tem que se cruzar na nossa vida. Senão, não é a cruz de Cristo. Então nós vamos dizer juntos, nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. E você ouve agora, como final, um belo hino que é entoado na Sexta-feira Santa, Fiel Madeiro da Santa Cruz. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual. Ó doce peso com luz, o lenho celestial, fiel madeiro da Santa